Centenas de milhões de crianças em todo o mundo provavelmente enfrentarão ameaças crescentes à sua segurança e seu bem-estar, incluindo maus tratos, violência de gênero, exploração, exclusão social e separação de cuidadores por causa de ações tomadas para conter a propagação da pandemia de Covid-19. Esse alerta foi feito pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, em março do ano passado. O alerta veio com um pedido para que os governos garantissem a segurança e o bem-estar das crianças em meio à intensificação das consequências socioeconômicas da doença. O fechamento das escolas durante o surto da doença pelo vírus Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016, por exemplo, contribuiu para os picos de trabalho infantil, negligência, abuso sexual e gravidez na infância. Em Serra Leoa, os casos de gravidez na adolescência chegaram a 14 mil, mais do que o dobro de antes do surto. Isso acontece porque é no ambiente escolar que grande parte das vítimas de abuso infantil manifesta direta ou indiretamente os sinais da violência. São os educadores que escutam relatos ou identificam marcas no corpo e também alterações no comportamento. Pouco mais de um ano depois do início da crise sanitária no Brasil, o país tem registrado alterações nesses índices. No Rio Grande do Sul, um estudo científico publicado na revista Cadernos de Saúde Pública analisou 7.718 notificações dessas agressões entre 2015 e 2020. A pesquisa mostrou que, nos meses de março e abril de cada ano, estratificadas por sexo, faixa etária, raça e tipo de violência, houve uma queda de 54% em 2020 comparado com o mesmo período de 2019. Dessa forma, concluiu-se que o distanciamento social devido à pandemia reduziu as taxas de notificações de violência contra crianças e adolescentes por conta da subnotificação, exigindo estratégias que melhorem a identificação dos casos suspeitos de violência durante o período. Além disso, os pesquisadores ressaltaram a necessidade de planejamento e ações intersetoriais rápidas e específicas com o objetivo de garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Hoje é dia 13 de abril e no Direto ao Ponto nós discutimos os maus tratos infantis durante a pandemia. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos! A violência e os maus tratos contra as crianças voltaram aos holofotes com a morte do menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos, lá em março. Esse caso ganhou grandes proporções depois que o casal formado pelo vereador carioca Dr. Jairinho, expulso do Partido Solidariedade, e a namorada dele, Unique Medeiros, mãe do garoto, passaram a ser considerados suspeitos da morte. Henri foi encontrado morto no apartamento onde morava e o casal disse à polícia que ele teria sofrido um acidente doméstico naquele dia. No entanto, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que o garoto sofreu diversas lesões graves em diversas partes do corpo. A perícia indicou ainda que a causa da morte foi uma hemorragia interna e uma laceração no fígado causada por uma ação contundente. Depois disso, vieram à luz diversos relatos de que o menino sofria maus tratos do padrasto. É claro que nem todos os casos de violência terminam de uma forma tão trágica, mas em meio à pandemia e ao isolamento social, os registros de violência física, sexual e psicológica contra crianças aumentaram exponencialmente conforme dados da UNICEF. O estresse advindo da crise financeira, as inseguranças sobre a moléstia e o confinamento entre crianças e adultos, na maioria das vezes em pequenos espaços e sem possibilidade de lazer, seriam a razão das ocorrências de violência física, castigos severos, perturbação psicológica e até mesmo de violência sexual. Para nos ajudar a entender melhor essas variáveis, eu recebo Matheus Luz Lewandowski,
doutor em psicologia e professor da Universidade Federal de Pelotas. Matheus, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Matheus, para a gente começar, eu queria que tu nos contasse como que o isolamento pode aumentar a violência infanto-juvenil. Perfeito, Eric. Então, já existe dados, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, mostrando alguns indicadores. O primeiro deles é que a maior parte da violência contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa. A média global é de que dos 100% de casos de violência, 80% ocorram dentro de casa, que perpetuados ou pela avó, pelo avô, tio, pai ou mãe. Né? Então, dos 100% de casos, 80% acontecem dentro de casa. Tanto casos de agressão quanto casos de omissão, né? Porque a gente entende violência contra a criança desde os casos de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual e também os casos de negligência física ou negligência emocional também. Então, 80% ocorre dentro de casa, isso já antes da pandemia, né? E outro fator importante é que, além de que várias pessoas podem e devem, né, notificar a autoridades casos de suspeita de violência contra a criança. Porém, os profissionais que mais fazem essas denúncias, essas notificações, na verdade, são educadoras e educadores. Né, professores e professoras que são quem está no dia a dia com as crianças e conhecem elas e percebem mudanças. Então, vamos pegar um cálculo assim, né, no qual 80% das crianças, 80% dos casos de violência ocorrem dentro de casa. A maior parte das notificações vem da escola. Se a gente considera um período de distanciamento social, que é muito importante para diminuir a transmissão exponencial do vírus, né, até a chegada da vacina para todo mundo, então, considerando o distanciamento social, no qual a criança ou adolescente vai estar presa em casa com o agressor, no qual ela não vai estar indo na escola, porque a escola está fechada, ela está numa situação de desamparo enorme, porque ela está presa com o agressor, sem a condição de pedido de socorro, né, explícito ou implícito, daquelas pessoas que são as que mais estão disponíveis para ajudar. Junto a isso, se identifica que fatores como recessão econômica, estresse laboral, fora o estresse, outros tipos de estresse envolvendo a pandemia, podem aumentar comportamentos de violência. Então, para aquelas crianças e adolescentes que já estavam em casas onde ocorria algum tipo de violência doméstica, a tendência é que essa violência aumentasse. E, de fato, alguns estudos já poucos ainda, mas já tem estudos no Brasil, Alemanha, Inglaterra, Japão e Estados Unidos, surveys online, ou seja, coletas de dados online da comunidade em geral, mostrando relatos de aumento dessa violência durante períodos mais restritivos de distanciamento social. Matheus, como se dá essa construção da violência na esfera da família? Porque a gente entende que a família deveria ser, né, um porto seguro para as crianças e jovens. Que fatores que levam, então, essa violência a ocorrer principalmente vindo dentro de casa? A violência, esses tipos de violência sexual, emocional e física, normalmente elas acontecem, né, embora possam acontecer em diversos contextos diferentes, elas tendem a acontecer num contexto onde tu tem algum controle sobre aquele indivíduo, aquela pessoa que é vítima, né? Onde tu tem algum controle financeiro ou algum controle, inclusive, emocional sobre a vítima, no qual tu vai utilizar a questão financeira, a questão emocional, a questão de vínculo a favor do caso do abusador, do agressor, para poder manipular aquela vítima em termos da vítima não contar para ninguém. Então, sou teu pai, né? Tu não vai contar para tua mãe ou para tua tia, ou sou teu tio, tu não vai estragar a família, ou se eu faço isso é porque eu gosto de ti. Ou seja, essa pessoa agressora, né, seja homem ou seja mulher, vai utilizar então os próprios vínculos que deveriam ser seguros para confundir, para manipular, para abusar daquela pessoa, daquela criança, adolescente que
por ser criança ou adolescente, já está numa situação vulnerável. A gente precisa entender que, claro, existem graus de vulnerabilidade. Então, crianças que estão em condições socioeconômicas mais prejudicadas, em locais, enfim, sem acesso à saúde, segurança, então vão ter ainda mais vulnerabilidade. Porém, de uma maneira geral, toda criança em si ela é vulnerável, né? Ela não tem compreensão total de seus direitos, né? Direitos de criança, quanto criança, adolescente, direitos humanos, direitos universais, ela não tem compreensão adequada sobre isso. Mesmo tendo, independente disso, ela não tem condições totais de pedido de socorro, de saber o que fazer, quais são os procedimentos, ou seja, essas variáveis e outras, crianças e adolescentes são vulneráveis em si. E o agressor, sabendo disso, se utiliza desses fatores para poder cometer seus atos de violência e abuso. Então, por isso que normalmente, por questões de oportunidade e uso dessa manipulação ocorre dentro de casa. E é importante dizer, né, quando eu falo 80% dos casos ocorrem em casa, não é diferente dizer que 80% das famílias isso ocorre, né? Não. Né? A maioria das famílias isso não ocorre, né? Pelo contrário, a maioria das famílias consegue exercer o afeto e o objetivo de proteção daqueles seres que escolheram colocar no mundo, ou acabaram colocando no mundo, ou adotaram, enfim, as diversas formas de família. Porém, dos casos de violência, dos 100% de casos de violência, entre 70% e 80% ocorrem em casa. Os outros 20% ocorrem outras questões, como pode ser no colégio, na igreja, ou na rua, ou em outra situação específica onde houve oportunidade, onde esse agressor criou uma oportunidade e fez o ato de violência. Perfeito. E, Matheus, tu és um dos autores do estudo Impacto do Distanciamento Social nas Notificações de Violência contra Crianças e Adolescentes no Rio Grande do Sul, Brasil, né? Este é o nome completo do artigo, como ele foi publicado. Então, eu queria que tu comentasse quais são os principais resultados encontrados nessa pesquisa. Perfeito. Então, considerando que diversos experts no assunto alertaram, olha, pode haver aumento de violência contra crianças durante a pandemia, eu e outro conjunto de autores, Douglas, Thiago, Jean e Roberto, a gente fez a seguinte pergunta. No ano de 2020, a notificação de violência contra crianças no Rio Grande do Sul aumentou ou diminuiu? Lembrando que a prevenção passa necessariamente pela notificação de denúncias. Né? Sem denúncia, sem notificação, não há prevenção. Eu não posso prevenir uma criança, a não ser algumas situações específicas, mas a prevenção sempre passa pela notificação. Então, nossa preocupação foi essa: como estão as notificações durante a pandemia? E o que a gente encontrou foi bem difícil de ver, porque foi uma situação muito alarmante, muito preocupante. No ano de 2020, nós encontramos uma queda de aproximadamente 54% no número de notificações comparado aos outros anos, comparado a 2019, ou seja, uma queda. Encontramos menos notificações de violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia. No primeiro momento, e na visão leiga, peraí, isso é bom, né? Menos notificações, menos crianças sendo violentadas. Mas, pelo contrário, é menos crianças recebendo prevenção, recebendo cuidados especiais, né? Porque, como eu disse, a prevenção, a intervenção, ela passa para a notificação. Então, 54% em média a menos de notificações durante a pandemia. Isso significa que as previsões sobre o que eu comecei falando, olha, se 80% dos casos acontecem em casa, se as escolas são a maior fonte de notificação, quem vai cuidar dessa criança? Quem vai notificar algo que não saiba que existe, né? Então, se eu sou professor escolar e eu estou em casa sem dar aula, ou dando aula pelo computador, eu não estou conseguindo conversar com os alunos e alunas, não estou percebendo as carinhas deles, ter alguma mudança comportamental, emocional, não tem como notificar alguma situação que eu não estou vendo. Então, essa queda representa não uma redução da violência real, mas uma queda da notificação, né? Então, apesar do distanciamento social ser fundamental para evitar a propagação do coronavírus, então houve um impacto significativo na redução de taxas de notificações de violência contra crianças e adolescentes. E o que a gente ressalta nesse artigo não é contra o distanciamento, né? A gente é a favor, a gente
A gente é a favor do distanciamento, a gente é a favor do uso de máscaras e somos a favor de que os professores e professoras estejam na linha de frente do recebimento de vacinação. Porém, a gente ressalta a necessidade de planejamento e ação intersetorial de saúde, proteção social, justiça e segurança pública. Então, a ideia do nosso artigo era alertar sobre isso e, de fato, eu enviei esse artigo tanto para autoridades, tanto para o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, quanto para a Secretaria de Saúde do nosso estado também, no qual eu tive um retorno da Secretaria de Saúde da minha cidade, Pelotas, onde fica sediada a minha universidade, a Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, no qual estamos articulando esses dados para mudança da realidade social e pensando em estratégias efetivas. Essa é a nossa ideia geral. Tu mencionaste, então, o papel das escolas nesse cenário de denúncias, mas neste momento, como também apontaste, nós não temos essa possibilidade, né? Do educador, do professor fazer esse reconhecimento. O que nós, então, enquanto sociedade, enquanto vizinhos de crianças, podemos atentar para ver possíveis casos de abuso, seja ele psicológico, físico ou até mesmo sexual? Que sinais a gente pode identificar numa criança? Eric, ótima pergunta. Isso vai de encontro muito, não só com o que eu acredito pessoalmente, mas com o que a ciência também nos demonstra e inclusive nossa legislação. Né? Então, eu vou só abrir aspas aqui e falar sobre o artigo 5 do ECA, tá bem? Posso? Claro. Então, o artigo 5 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração ou violência, punindo, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Dito isso, e fazendo uma ressalva, é importante dizer que nós, como cidadão comum, assim, não necessariamente exercer nosso papel de repórter, de médico, psicólogo, educador, mas nós, com o nosso CPF, enquanto brasileiros e brasileiras, temos o dever ético, né, através de legislações específicas, como esse artigo 5 do ECA, acabei de ler, de notificar situações de abuso e violência contra a criança. E a notificação, ela não precisa ser baseada na certeza, ela é baseada na suspeita. Está muito claro, nítido no ECA, que eu, enquanto indivíduo, sou meu vizinho, né? Eu tenho uma casa, meu vizinho, eu acho estranho a criança que estava lá, era feliz, risonha, ela começa a parecer um pouco mais para baixo, não interage mais com outras crianças aqui na rua, eu escuto ela chorando constantemente, eu escuto os pais batendo, escuto ela berrando, pedindo ajuda, vi ela com hematomas. Né? Eu não tenho como ter certeza do que está acontecendo. Eu não sou perito, eu não sou delegado, eu não sou juiz, eu não vou julgar nada. Eu sou um vizinho, que até posso ser juiz ou psicólogo, ou qualquer outra coisa, mas no caso é que eu sou um vizinho. Né? E eu não vou ter certeza de nada. Quem vai ter certeza vai ser um perito, uma perita, uma delegada, um delegado e Ministério Público e por aí vai. Então, a denúncia, esse é um erro comum, um mito comum, a denúncia não precisa ser feita na certeza, até porque talvez tu nunca tenha certeza, enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa, sem exercer uma profissão XYZ. Então, o ECA é bem específico. Na suspeita, a gente deve, né, realizar a denúncia, a notificação, sem qualquer risco de a gente estar cometendo algo ilegal. Algo ilegal seria afirmar algo que não existe, mas não, a gente está suspeitando de algo. Né? E além de poder fazer notificação no Disque 100, ou no Conselho Tutelar, ou no próprio Ministério Público, dependendo da situação, o importante é a gente se mostrar, então, solícito, disponível, presente para essa criança. De alguma maneira, se colocar, por mais que a gente talvez não seja próximo a ela, mas se a gente existir algum grau de proximidade, mostrar que a gente está atento, que a gente vai fazer algo, e que ela pode contar ou recorrer a ti. Né? Então, a gente pode dar esse indicativo para ela. Né? Então, isso é bem importante demarcar, né? Como um vizinho, como tu disse, como um colega, um familiar distante, enfim, a gente tem esse dever, né, ético e moral de realizar essas notificações e também, obviamente, se mostrar solícito a essa criança ou outros membros da família que a gente perceba que estejam passando por algum tipo de violência também. É comum, em alguns casos, quando que exista violência contra a criança, também existe violência doméstica, né? Então,
outros membros da família, né, idosos ou mulheres, enfim, estarem passando por algum tipo de violência desse mesmo agressor. Não são todos os casos, né, onde existe, mas existem. Então, também ficar atento e poder prestar ajuda se for necessário. E para além da dor do ato em si, que tipos de impactos esses diferentes tipos de violência podem ter no desenvolvimento das crianças? Tem vários estudos, diversos estudos mostrando o impacto a longo prazo, então, de experiências abusivas de negligência. Os principais estudos, eles surgiram inclusive a partir, né, da ditadura romênia, né, do ditador Nicolae Ceausescu, no qual ele queria ampliar então ele queria ampliar a população romena, desculpa, e através de atos ditatoriais ele proibiu algumas coisas, como o aborto, e proibiu métodos anticonceptivos, né? E tinha também várias questões como multas para mulheres que não tinham filhos, perseguição, inclusive prisão e morte de mulheres que não tinham filho. Então tinha um estímulo muito grande à procriação. Porém, era um país que estava passando por um problema econômico muito sério, as pessoas não tinham o que comer, como sobreviver, assim, muito menos sobreviver numa grande família. Então, muitas pessoas, por várias razões, inclusive de sobrevivência, optavam ou não gostariam de ter filhos, né? Porém, isso não foi algo que era possível fazer algo quanto a isso, porque não existiam como adquirir métodos anticonceptivos no país. E, em função disso, existiu um contingente muito grande de crianças, e um contingente muito grande de crianças abandonadas por essas famílias. E o governo criou tipos de orfanatos, assim, que funcionavam mais como depósitos de crianças, no qual essas crianças eram as imagens, quem quiser procurar na internet, órfãos da Romênia, enfim, tem que ter muito estômago, digamos assim, porque são imagens muito fortes, onde crianças realmente eram abandonadas, deixadas com algum cuidado, mas mínimo em locais como orfanatos, no quais elas tinham um mínimo para, enfim, não morrer, né? Então, mínimo de comida, o mínimo de espaço físico, mas era isso, passando por negligência física e negligência emocional extrema. E quando acabou a ditadura e se abriu para o mundo, então, a Romênia, diversos ONGs, enfim, grupos internacionais, inclusive de pesquisa, identificaram essa situação. E foram feitas várias adoções internacionais na época, e muitos pesquisadores acompanharam essas adoções, né, e acompanharam essas crianças, tanto do ponto de vista de avaliação cognitiva, avaliação psicológica e avaliação neurológica também, percebendo que existia um grande impacto neurológico em algumas áreas centrais para processamento emocional, como a amígdala, algumas áreas importantes para raciocínio e tomada de decisão, como o córtex pré-frontal, identificaram que períodos grandes de exposição à negligência provocaram alterações cerebrais, anatômicas e funcionais. Porém, também perceberam que, dependendo do grau que aquela criança foi exposta à negligência, quando ela foi adotada para um lugar, um lar seguro, um lar amoroso, um lar protetivo, esses efeitos, alguns deles melhoraram. Então, a criança, inclusive anatomicamente, algumas das áreas relacionadas à memória, à tomada de decisão, a raciocínio e emoção, elas não retornaram ao que seria esperado dentro da curva de desenvolvimento, mas melhoraram. Ou seja, intervenções elas são capazes de reverter alguns danos, mas claro que sempre o que a gente quer não é reverter nenhum dano, mas sim tentar prevenir para que nada aconteça. Mas, como perguntou, pode ter impactos duradouros, dependendo da gravidade, tempo daquela exposição, e principalmente se não há nada depois para amenizar ou melhorar aquela situação, podendo então ter impactos neurobiológicos de longo prazo, com problemas, podendo acarretar em alguns casos problemas cognitivos, e em outros casos também problemas, transtornos psicológicos, né, como depressão, ou mesmo TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno muito comum, então, em pessoas que foram vítimas de atos de extrema violência ou de violência crônica, principalmente durante a infância. Só antes da minha pergunta final, queria fazer um parênteses na questão que tu mencionaste da Romênia. Para quem nos escuta, tem um filme bastante interessante que fala sobre essa situação no país, que ele se chama 4 meses, 3 semanas e 2 dias.
É um filme de 2008 que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que fala justamente sobre isso. São duas amigas e uma delas está grávida, se passa na Romênia nos anos 80, e uma delas busca então fazer o aborto. Como o professor mencionou, um aborto ilegal naquele contexto social. Então aí o filme se desenvolve. É um filme bastante interessante. Deixo a dica aqui para quem estiver interessado em assisti-lo. Mas, Matheus, para a gente finalizar nossa conversa, eu queria uma avaliação tua sobre a resposta que as autoridades têm dado a esse cenário. Porque, por exemplo, nós mencionamos aí, né? Tu mencionaste, na verdade, a questão dessa diminuição das notificações. A resposta dada pelas autoridades, seja em nível municipal, estadual ou governamental, elas têm sido suficientes para tentar minimizar esse problema? Bom, é natural que as autoridades, os governos estejam mais focados em interromper a transmissão do vírus, né? Então, é normal que o foco principal seja as estratégias de distanciamento social para combater a transmissão, a vacina, a vacinação, ou idealmente seja isso. A gente sabe que algumas localidades, o Brasil, a gente tem alguns problemas referentes a isso, comparado a outros países, mas é natural que todos os países, de maneira geral, enfoquem nisso e deixem outras coisas para trás. Tem um artigo, depois eu não lembro o nome agora, mas é Christian Killing, é um psiquiatra, professor da URGS, vinculado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, não lembro o nome do artigo especificamente, mas onde ele fala sobre saúde mental de crianças e adolescentes ao redor do globo, em todo o mundo, e ele coloca, né, que através de uma revisão de literatura bem aprofundada, de que, independente do país do mundo, há extrema negligência sobre saúde mental de crianças e adolescentes. Né? É comum, ao redor do mundo, negligenciar a saúde mental ou a prevenção de violência de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Porém, esse problema ainda é maior em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos economicamente. Né? Países desenvolvidos também ocorre, mas é mais comum em países como o Brasil ou países com PIB ainda menor. Além disso, um relatório da Sociedade Internacional de Cuidados contra a Violência de Crianças e Adolescentes aponta que o Brasil, assim como outros países com características de DH e PIB semelhantes, apresentam um investimento financeiro governamental inapropriado para a prevenção de violência contra a criança. E isso saiu em vários relatórios, no último foi em 2018 ou 2019, pré-pandemia. Então, no pré-pandemia já tínhamos orçamentos inadequados. Então, na pandemia, onde isso não é prioridade, bom, as estratégias elas não ficam nem que sejam ruins, mas tu não consegue visualizá-las, né? E a ideia desse artigo era justamente, sabemos que existem coisas que são mais prioritárias ou estão no topo da lista em termos de como transmissão do vírus, porém existem outras coisas adjacentes à pandemia que a gente tem falado, a mídia tem feito um ótimo serviço em comunicar sobre questões de saúde mental e violência durante a pandemia, mas a gente precisa também de dados que reafirmem essa narrativa, ou quando essa narrativa é verdadeira ou não. Então esse artigo vem desse encontro, e a gente tem tentado disponibilizar, feito entrevistas ou falado com pessoas justamente para fomentar que estratégias sejam feitas. E eu agora, faz 2 semanas que eu já entrei em contato, já tive reuniões aqui com a prefeitura local, municipal da minha cidade, o qual se colocou à disposição, interessado pelos dados, e algumas estratégias vão ser pensadas a mais médio e longo prazo, uma delas a curto prazo, que vão ser estratégias mais publicitárias, né, mais voltadas a crianças e adolescentes, o que elas pela internet, né, muitas delas vão ter acesso, o que elas podem fazer caso estejam sendo vítimas, assim também orientando outros adultos que na suspeita podem fazer a notificação, porque eu vejo pela experiência que eu tenho, prática e de pesquisa, que muitas notificações não são feitas. Existem várias razões que impedem, né, culturais, de achar que é necessário, não é? Mas de pessoas que não acreditam que é necessário, mas não fazem pelo medo de estar denunciando algo que talvez não exista, enfim, mas não se preocupar, né? Tu notifica uma suspeita, não está condenando ninguém. Né? Quem vai condenar, caso exista algo, né, vai ser através da perícia, da investigação policial, um juiz, uma juíza posteriormente. Não vai ser tu, né? Tu não é responsável por isso, e sim por falar algo que tu está suspeitando. Matheus, muito obrigado pela tua participação aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, Eric. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.